Olá! Para quem já se sentiu completamente soterrado por uma avalanche de alertas de segurança, bom, essa análise aqui é o lugar certo. Hoje, a gente vai transformar aquele caos numa coisa bem mais clara, num método, decifrando de vez o código por trás da triagem de alertas. Imagina só a cena, principalmente para quem está começando num centro de operações de segurança, o famoso SOC. A tela é essa aí, uma parede de informações, cada uma piscando, gritando por atenção. Parece caótico, né? Mas eu garanto, existe uma lógica por trás de tudo isso. E essa é a grande questão, não é? No meio de tanto barulho, de tanto ruído, como é que a gente acha a ameaça de verdade? Aquela que precisa de uma ação imediata. É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Para encontrar o incêndio, o primeiro passo é entender como o alarme funciona. Os sistemas de segurança não disparam alertas do nada, de forma aleatória, não. Eles seguem uma lógica bem específica. Vamos seguir esse rastro, então. Tudo, absolutamente tudo, começa com um log. É um registro simples de que alguma coisa aconteceu. Mas aqui está o pulo do gato. Nem todo log vira um alerta. Para isso acontecer, uma regra precisa ser acionada. Pensa nisso como o primeiro grande filtro do sistema. E o que é essa tal de regra, afinal? Bom, a regra é basicamente o cérebro do sistema. É um conjunto de condições que fica ali, olhando os logs e decidindo: opa, isso aqui é interessante. Toda regra tem uma identidade, uma descrição e, o mais importante, um nível de severidade. É lendo essas regras que a gente entende por que um alerta foi gerado em primeiro lugar. Certo. Agora que a gente já entendeu as regras, vamos para a próxima ferramenta essencial na caixa de qualquer analista, os níveis de severidade. Eles são tipo uma bússola para a gente conseguir navegar naquela parede de alertas. Olha só, essa escala é uma bem típica, usada em ferramentas open source super populares como o Wezo. Em vez de tratar todos os alertas como iguais, essa escala já nos dá uma hierarquia na hora. Níveis baixinhos ali de 0 a 3 são só informativos. De 4 a 6 já é algo suspeito. Agora, qualquer coisa acima de 7 já exige atenção, e os níveis mais altos, bom, aí já indicam um potencial incidente crítico. Esse é o nosso guia de priorização. Agora uma regra de ouro de qualquer SOC. Presta atenção nisso. Só porque um alerta tem um nível de severidade altíssimo, tipo 12, não significa que a empresa está sob ataque. Pode muito bem ser um falso positivo. O nível alto diz para a gente olhar primeiro com urgência, mas sem entrar em pânico. Isso nos leva direto para a distinção mais importante que um analista precisa fazer. É aqui que o trabalho de verdade começa. Vamos quebrar isso em partes. Um evento, em azul, é só um registro. Algo aconteceu e ponto. Um alerta, em amarelo, é quando esse evento aciona uma regra. É o sinal de fumaça. E um incidente, em vermelho, o incidente é o fogo confirmado. É um alerta que foi investigado e se provou ser uma ameaça real. Fazer essa transição do amarelo para o vermelho, isso é a alma do trabalho de análise. Então, a essência do trabalho de um analista júnior é exatamente essa. Pegar os alertas amarelos, investigar um por um e determinar se eles precisam ou não ser escalados como um incidente vermelho. Beleza? Então vamos para a prática. Como é que se aborda um alerta no mundo real para tomar essa decisão? O primeiro passo é o trabalho de detetive, juntar os fatos. Qual regra foi acionada? Por quê? Qual a severidade dela? Quando isso aconteceu? Onde? Tem algum usuário envolvido e endereço de IP? Esses são os dados brutos, sabe? A base de qualquer investigação. E aqui que a mágica acontece. Ter os dados por si só não é suficiente. O verdadeiro trabalho de análise é entender a história que esses dados estão contando. O que eles realmente significam dentro daquele ambiente específico. Vamos pegar o exemplo das múltiplas falhas de login de novo. Isso pode ser um ataque de força bruta, o que é claramente malicioso, mas também pode ser um administrador que esqueceu a senha nova, um script de automação que foi mal configurado. A mesma evidência técnica, mas duas histórias completamente diferentes. É o contexto que nos permite diferenciar uma da outra. No final do dia, é isso. O papel de um analista não é ficar perseguindo cada alarme que pisca na tela. É atuar como um filtro, separando o ruído de fundo do risco real, aquele que pode de fato impactar a organização. Então, da próxima vez que aquela parede de alertas aparecer, não enxergue o caos, enxergue um quebra-cabeça. É só lembrar do processo, analisar a regra, checar a severidade, coletar os dados e, acima de tudo, buscar o contexto. O alerta está ali, na tela. A decisão de separar o risco do ruído, essa decisão é do analista.